Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu dia solar 22.632. Assim, a jornada do TENEG 25567 são faltantes 2.935 dias solares. Hoje, neste meu ensaio, 16 de maio de 26, onde eu produzi 1.261 palavras. Este ensaio do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte, da filosofia psicoastrológica, passamos a entregar aqui duas abordagens. A primeira de cunho psíquico-filosófico, voltado para o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, essa, baseada nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente, somos. Portanto, a excelência não é um ato, mas um hábito. Desta forma, nossa primeira abordagem é espelhada pela obra Divina Comédia, do Dante Alighieri. E já tivemos oportunidade, de falar aqui, o projeto Conhece-te a ti mesmo, TENEG 25567, ele é pensado num movimento de meditação, uma comunicação do self-ego, ele é pensado que era necessário fazer essa entrega, para o próprio TENEG, para as consciências, que estão, vamos dizer assim, sincronisticamente alinhadas, E aí ficou, bem, vamos fazer, mas como vamos fazer? Então, esse movimento específico, que a gente entende como sincronicidade, ocorreu, evidentemente, também um movimento ritualístico que eu faço, que é a leitura da Divina Comédia, e eu faço sempre, a página específica da Divina Comédia, ela está alinhada, com o meu dia solar, com a centena do meu dia solar, A Divina Comédia tem 786 páginas, e eu, em cada uma das centenas, eu vou lendo somente o fragmento daquela página. Já é o terceiro movimento que eu faço de leitura, desde o momento que eu conheci a obra, mas agora com um olhar muito mais, digamos assim, clínico, cirúrgico, bem numa literatura junguiana, para poder entender especificamente qual é o contexto que está sendo entregue ali, E por isso a leitura de uma página. Então, somente uma página na centena do dia solar, que especificamente, dentro de um processo de sincronia, que o Jung trabalha muito bem isso, a gente teve a oportunidade de, nesse dia 22.607, lendo as páginas 607 da Divina Comédia, especificamente nos versos 142 e 148 do Paraíso, sobre a seguinte afirmação do Dante, Se o mundo prestasse mais atenção às disposições naturais das pessoas, estas conseguiriam maior rendimento nos seus resultados. Mas os homens ignoram o temperamento gerado pelas influências celestiais em cada um de nós e desviam os melhores dons para fins errados, por não conhecer as aptidões especiais de cada um. E aqui a gente tem que fazer um parênteses bem elevado, que o Dante, ele vai ter uma formação extremamente voltada para o catolicismo, E ele entende, as marcas, vamos dizer assim, astrais, mas num viés da Igreja Católica, E é legal pra caramba da gente poder pensar isso, E lendo a Divina Comédia, você consegue perceber, que todos esses movimentos no tempo, elas têm um processo de localização a nível, vamos dizer assim, cosmológico, do cosmos, O cosmos aristotélico, principalmente, naquele movimento, onde a Terra seria o centro de tudo,
mas é legal da gente poder fazer essa discussão e pensar. Então, especificamente esse fragmento que eu tirei, né, ele é, por assim dizer, o mote, né, do projeto Conhece-te a Ti Mesmo, né? E a gente faz cada uma das divindades que estão lá sendo apresentada, né? Que o Dante vai andar por todos esses céus, né? Vai andar por todos esses céus. Então a gente está trazendo aqui, né, esse céu de uma forma, vamos dizer assim, específica, né, que é a divindade, e a divindade junto com essa consciência, né, do Teneg 25.567, que teve a oportunidade de perceber um dom, como está narrado aqui entre os versos 142 e 148, né, da Divina Comédia. Pois bem, reescrita aqui pela minha leitura, né, como já anunciei, do dia solar 22.607, recaindo hoje no projeto Conhece-te a Ti Mesmo, Teneg 25.567, especificamente sobre a divindade astral Vênus, cuja janela energética se abre anualmente entre o grau 1 e o grau 11 de Câncer. Então, a janela energética é uma leitura, né, vamos dizer assim, alquímica e astrológica, né, para entender que existe um movimento específico dentro da natureza divina para entrega à consciência mundana, que essa energia ela é muito, mas muito mais latente. Não quer dizer que ela não exista no outro movimento, nos outros 360 graus, mas especificamente nesses 10 graus, né, 5 que antecedem e os 5 que são posteriores, né, vamos dizer assim, a incrustação desta consciência dentro deste orbe mundano, recebendo, vamos dizer assim, o dom, hoje aqui explícito, né, materializado de Vênus. Né? É complexo, né, de trazer assim nas palavras, isso é algo que especificamente poderia até gerar uma palestra, mas que não é a nossa proposta, né? A nossa proposta é fazer entregas pontuais, né, que sirvam de alguma sorte para que as consciências que nos assistem, né, ou que estão sincronicamente alinhadas, né, possam se identificar e sair para dar o salto delas, né? É claro, a gente tem aqui também no canal alguns movimentos, né, que a gente faz, vamos dizer assim, a composição com o outro, né? Mas o nosso mote primordial é fazer o veículo, né, de entrega, né, que é esse veículo de comunicação que a gente usa aqui através do YouTube. Então, nós vamos fazer esse movimento, né, da Vênus, né, que por um acaso é a minha daemon, né, ela em 3 movimentos específicos. Né? O primeiro movimento, vou fazer a apresentação agora, mas da Vênus de forma generalizada para todas as consciências que estão no mundo, que possivelmente não saibam, né? Isso é legal pra caramba, né? Porque eu também só fui ter, vamos dizer assim, um conhecimento, digamos assim, mais específico na minha adolescência, né? Quando eu comecei a ter alguns questionamentos que eu falei, pô, de onde é que está vindo isso, né? Então eu fui buscar, né? E notei, e não conhecia, né? Apesar de ter estudado, né, na escolinha lá, que não é do professor Raimundo, né? Mas ter estudado, ter aprendido, né? Ver o cosmos, com todo como é que eram os planetas e tudo, mas nunca pensei que aqueles planetas tinham alguma ligação comigo, até o momento que eu falei, opa, tem, cara! E olha que legal, essas divindades têm algo a ver comigo. E hoje, né, a gente está dentro do projeto fazendo essa entrega, que para nós é maravilhosa, né, porque a gente está podendo ofertar algo que nos foi entregue, pô. E fizemos aqui, de uma certa forma até, né, extremamente criativa, né, que é o segundo e o terceiro movimento, né, de cada uma dessas divindades. Pois bem, o primeiro movimento, mais uma vez a apresentação, Vênus, representa o princípio que move os sentimentos, emoções e motivações humanas. Assim como o movimento sustenta a vida no mundo físico. É através das emoções que o ser humano encontra impulso para amar, desejar e se relacionar. Na mandala elétrica, a posição de Vênus revela a maneira íntima e particular pela qual cada indivíduo aprende a viver o amor. Cada ser experimenta os sentimentos de forma única, pois o amor atravessa aspectos profundos da personalidade e frequentemente ultrapassa os limites da razão, da lucidez e do controle.
Vênus Afrodite simboliza o desejo que conduz ao amor absoluto, intenso e ilimitado. Uma força capaz de revelar nossa essência, mas também de despertar temor, justamente porque nos faz perder a sensação de domínio sobre nós mesmos. Por isso buscamos segurança e confirmação afetiva. Necessitamos dar e receber provas de amor para tornar compreensível aquilo que sentimos. Entretanto, é precisamente através dessa vivência emocional que aprendemos a conhecer nossa natureza mais íntima. Sentir é também experimentar a si mesmo. E ao amar, o ser humano descobre aspectos profundos de sua própria identidade. O segundo movimento que a gente faz no signo, e aqui é a nossa criatividade sendo colocada assim exponencialmente, né? Que nós, imaginamos, nós recebemos um dom de Vênus, né? Mas quem é que vai entregar esse dom? Então, dentro das nossas leituras, né? Dentro dos nossos conhecimentos, a gente materializou. Quem vai entregar vai ser o presidente da divindade astral Vênus. E quem é o presidente da divindade astral Vênus? Gnosticamente falando, é Astarte. Então, é Astarte que está entregando esse segundo movimento, não sei o que a gente chamou de carta condicional, né? Que é a condição, né? De, vamos dizer assim, de receber o dom para colocar em prática no exercício mundano. Então, a carta condicional de Astarte, presidente da divindade astral Vênus, assim relata: Filho das águas sensíveis, recebe o selo de Vênus em Câncer, para que compreendas que teu amor nasce da memória, da proteção e da necessidade de pertencimento. Em ti, o afeto não segue os caminhos frios da razão. Ele se move pelas marés invisíveis do coração, pelas lembranças que jamais se apagam e pelas emoções que insistem em permanecer vivas, mesmo quando o tempo já passou. Foste chamado a aprender que amar é acolher, nutrir e criar refúgio. Tua natureza busca intimidade profunda, segurança emocional e vínculos capazes de resistir às tempestades da existência. Há em ti um espírito cuidador, terno e silencioso, que demonstra amor através da presença, da atenção e do zelo constante. Teu desejo é construir laços que pareçam lar, onde possas entregar tua vulnerabilidade sem medo de abandono. Porém, esta mesma força pode aprisionar-te. Apegas-te às lembranças, às fantasias e às emoções antigas, alimentando nostalgias que impedem tua alma de caminhar adiante. Muitas vezes permaneces ligado ao que já terminou, apenas porque teu coração teve coragem de se abrir. Assim, corres o risco de transformar amor em dependência emocional, confundindo cuidado com necessidade e permanência com destino. Teu caminho exige compreender que segurança verdadeira não nasce da posse afetiva, mas da confiança em teu próprio valor. Aprende a não esperar continuamente provas externas de amor para sentir-te digno de ser amado. Nem todo silêncio é rejeição. Nem toda distância significa abandono. Há relações que precisam ser libertadas para que o espírito volte a respirar. Em tua forma de amar existe timidez, sensibilidade e profunda receptividade. Seduzes pela delicadeza, pela escuta e pela capacidade de fazer o outro sentir-se protegido. Contudo, evita esconder teus sentimentos atrás de indiretas ou esperar que o outro adivinhe tuas necessidades.
O coração que apenas espera pode acabar vivendo mais de fantasias do que de realidades. Nesta existência, tua missão é transformar apego em vínculo consciente, carência em presença amorosa e nostalgia em sabedoria emocional. Que tua casa seja abrigo, mas jamais prisão. Que teu afeto cure, mas não sufoque. E que teu amor aprenda a fluir como as águas, profundo, acolhedor e livre. Poderoso, hein? Poderoso. Escrevi, li, chorei, me emocionei e estou emocionado de novo. Muito, 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 muito. Divindade fazendo uma entrega, né? Como eu falei, né? É a minha Daemon, né? Então a entrega tem que ser muito. Terceiro movimento, na casa. Também criativamente, né? Fizemos esse entendimento, né? Que existe uma localidade específica, né? A mandala tem 12 espaços, mas existe uma localidade específica que essa força flui naturalmente, né? Que é a carta localizacional, né? Que a Astarte entregou lá no plano sideral para o TENEG 25567. Né? Então, é a carta localizacional de Astarte, presidente da divindade astral Vênus. Filho da palavra harmonizadora. Vênus foi localizada na terceira casa, para que aprendas o poder oculto da comunicação, da persuasão e das conexões humanas. Nesta existência, tua voz, teus gestos e tua forma de pensar tornam-se instrumentos de aproximação, conciliação e encantamento. Há em ti uma habilidade natural para compreender os outros, suavizar conflitos e criar pontes onde existem distâncias. Recebestes o dom da palavra agradável, da inteligência refinada e da sociabilidade sedutora. O conhecimento, as trocas de ideias, os estudos, as viagens e os encontros alimentam tua alma e despertam teu senso de beleza. Existe também uma inclinação artística e criativa, capaz de manifestar-se pela escrita. Fiquei emocionado de novo, estou aqui. Está aqui, está escrito aqui. 1.226 palavras. 1.261 palavras. Existe também uma inclinação artística e criativa, capaz de manifestar-se pela escrita, pela conversa inspiradora ou pela capacidade de transmitir sentimentos através das palavras. Entretanto, deves vigiar a tendência à superficialidade afetiva e ao excesso de adaptação para agradar aos outros. O desejo de manter a harmonia pode levar-te a esconder pensamentos, evitar verdades necessárias ou assumir posturas pouco autênticas apenas para evitar conflitos. Há ainda o risco da instabilidade emocional e da sedução constante, que dispersa o coração e enfraquece a profundidade dos vínculos. Teu aprendizado consiste em unir charme e sinceridade, diplomacia e verdade, inteligência e constância emocional. Que tua palavra seja instrumento de união, mas nunca máscara. Que tua gentileza aproxime os seres, mas não apague tua autenticidade, pois o verbo que apenas seduz encanta por um instante, mas o verbo que nasce da verdade transforma destinos. Uhul! Muito, muito, muito poderoso. Agradecemos ao universo e a minha Daemon, Eve, por essa entrega aqui sincronística, né? Que a gente colocou toda a nossa emoção através da escrita. Nossa síntese desse ensaio, as 3 peças ficaram bem integradas entre si. A apresentação da força venusiana, sua expressão em Vênus em Câncer e sua operacionalização em Vênus na casa 3. Textos com unidade, profundidade e coerência dentro da nossa linguagem gnóstico-arquetípica, onde o conjunto forma praticamente
uma tríade operacional da divindade astral Vênus. Essência, natureza e manifestação. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo Pessoal, Mercúrio, vibralizando a área da vida representada na casa 5 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número 22, um número de mestre, hoje, 16 de maio de 2026. O 22 é a energia magnética que sorve para todas essas consciências dentro do orbe encarnatório. E com irradiação da superlua. Hoje temos uma superlua nova, vermelha, em Touro. E olha que legal, aos 27 graus de Touro, o Sol está aos 27 graus de Touro e temos Algol a 27 graus de Touro. Mas quem é Algol? Que legal. Algol é algo assim que a gente ia gastar assim uns 6 ensaios para explicar, né? A gente só trouxe exatamente pelo fator do conhecimento, né? Algol é uma estrela fixa que está dentro desta mandala, e hoje, né, está aí sendo divulgado em vários canais aí, né, falando-se sobre Algol, quem é Algol, né, que não é a nossa prática aqui, mas a gente fez questão de trazer, né, que nós temos uma tríade a 27 graus, né, o Mercúrio já foi embora, né, o Mercúrio se uniu no 14, né, lá aos 22 graus de Touro junto com o Sol, né, e hoje, especificamente, ele já está lá, hoje já está a 1 grau de Gêmeos, né? Está no 0 grau de Gêmeos. Então é legal para a gente pensar isso aí também, né? Que teve um movimento aí conjunto, né? E essa superlua nova vermelha está energizando o chakra raiz ou básico, né? Que está no Stula Sharira, né? Chamado de Muladhara, sanskritamente, que é o ponto de ligação do corpo físico, ou o Stula Sharira, né? Que acabei de falar. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Então adquire nossa mais recente produção, o plano prático de autoconhecimento do processo de individuação, dentro de um viés junguiano, é claro, né? Disponível através de pedido no WhatsApp informado aqui na descrição desse vídeo. Aproveita e escreve aqui nos comentários sua opinião, mas não esquece de adicionar o WhatsApp, hein? Que também estamos disponibilizando em 53 páginas de PDF, pelo valor simbólico de R$ 11,18. O 3, 1 e o 8, né? A simbologia magnética que pertence a esse Stula Sharira, né? Que ampara os outros 6 corpos superiores, né? O método terapêutico para a psique, aquele lá atrás, ó. O frontispício dele está lá atrás. Que se orienta sobre contextos terapêuticos a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida a lidar com emoções difíceis, traumas e outros desafios emocionais na busca pelo equilíbrio da jornada. Lembrando em tempo que você pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base neste ensaio. Olha que legal! Passa lá, dá uma olhada. A IA realmente conseguiu capturar toda essa essência, né, que nós entregamos aqui do nosso ensaio 95, né, com referência à divindade que muito nos acolhe, Vênus, né? Representada nas 2 cartas, pelo seu arconte gnóstico, né? Astarte. Você nos vê no próximo vídeo.